Bom dia. Eu vou falar hoje sobre a Parashá. Essa Parashá de Tzav, coitada, sempre fica de lado. Ela sempre, ou quase sempre, cai perto de Pesach. E com os temas de Pesach, ela acaba sendo deixada de lado. Especialmente porque ela fala de Korbanot, coisas de Cohen, etc. Então aí é uma boa fuga, você foge para falar de Pesach e deixa essa Parashá. Eu fui procurar nas gravações antigas. Cada semana eu faço um playlist de todas as Parshiot que eu dei nos anos anteriores. Então Bereshit tem 8, 9 shiurim pelo menos de cada Parashá, Bereshit e cada Parashá. Fui procurar dessa Parashá, eu posto todo domingo, se alguém quiser entrar no grupo, domingo de manhã eu posto lá, aí você já pode ao longo da semana escutar os shiurim antigos daquela semana e já vai se conectando com a Parashá. Mas por enquanto eu achei só um da Parashá de Tzav, ao longo de todos esses anos. Então realmente ela ficou deixada de lado. Então vamos hoje colocar mais um para a lista. Que é a Parashá tartaruga. A Tzav não exatamente, mas eu falei uma coisa muito bonita da tartaruga, porque o animal mais rápido, considerado pelo menos na Halachá, na Torá, é o tzvi, é o veado. E popularmente se diz pelo menos que o animal mais devagar é a tartaruga. A diferença entre tzvi e tzav em hebraico é só um yud. O yud é a letra mais rápida para se escrever, simboliza o nome de Hashem, e é aquela agilidade que a gente tem para fazer mitzvah. Então, para você virar de uma tartaruga, para você virar um veado, você precisa colocar o yud na tua vida, que é a agilidade para servir a Hashem. E isso tem a ver com a Parashá que eu vou falar. Você falou brincando, mas tem tudo a ver com a Parashá que a gente vai falar hoje, que a Torá fala para a gente logo no início, a primeira mitzvah dessa Parashá é fazer um sacrifício. O nome desse sacrifício é Olá. Olá vem da palavra la'alot, subir, que ele é traduzido como holocausto. O que significa isso? Significa que ele era inteiramente queimado para Hashem. Não sobrava nada para o Cohen comer, não sobrava nada para o dono que trouxe o Korban para ele comer. E a Torá fala, Tzav et Aron, ordene Aron para que ele faça, etc., esse Korban. Então eu queria me aprofundar nesse Korban, e nesse Korban tem essa palavra específica, que é o nome da Parashá, Tzav. Tzav significa ordene, mitzvah. Então o que acontece? Há muitos korbanot, a pessoa quando ela traz, ela tira um benefício. Por exemplo, o korban chamado shlamim, é uma categoria de korban. Eu trago o korban, eu recebo uma parte. O Cohen vai receber uma parte e Hashem recebe uma parte. Chama shalom, shlamim. O que é shalom? Deixa todo mundo feliz. Deus está feliz, o Cohen está feliz e eu estou feliz. Isso é chamado shlamim. Agora, tem alguns tipos de korbanot, por exemplo, o olá, esse é o clássico, que ele é inteiramente queimado para Hashem. Não literalmente, porque se não pegava o animal, jogava ele em cima. Eles abriam o animal, tiravam as partes de intestino, etc., lavavam, tiravam algumas partes, e aí sim colocavam o animal no altar. Mas não sobrava nada além do couro do animal para que eles pudessem se beneficiar. Isso é chamado olá. As entranhas eram sempre tiradas fora. As entranhas eram lavadas. Eram lavadas, e aí eles queimavam. Aí eles queimavam. Agora, já? Você tem 3 segundos. Por que a roupa de Terminou. linho? Por que especificou bem que tem que ser roupa de linho Pro Cohen Gadol? Boa Não pergunta. essa parte. Calma, vamos chegar lá. Já tá lá. Já Ele tá já na se vestiu roupa, pra nós estamos queimar. comendo. Tá bom, tá certo. Ele se vestiu pra queimar. Então, então, o que acontece? Esse korban, a palavra que a Torá usa é uma palavra que a gente conhece, que é a palavra tzav, mitzvah, que significa ordene. Mas sempre você tem na Torá, Deus fala para Moshe, fala para o povo, etc. Você não começa, vai da beira, Hashem, tzav et Aron. Essa linguagem tzav específica sobre essa mitzvah está muito clara, a Torá está dando muito ênfase para essa palavra, tzav, ordene. Então comenta o Rashi, por que tem essa ordem especial? Tudo é mitzvah, tudo que Hashem fala é mitzvah. Porque quando tem perda monetária, a Torá tem que falar, vamos rápido, antes que o Yetzer Hara chegue e fala, não vai gastar teu dinheiro. O que significa isso? Então, nesse caso, o Cohen, ele poderia ser um pouco mais desleixado. Então vamos supor, tem um restaurante, e um restaurante onde as pessoas dão caixinha, ou pelo menos no país onde as pessoas dão caixinha. Ele vê 2 caras muito bem vestidos entrando, e ele vê um pai com um filho entrando para comer sobremesa. Qual dos 2 que ele vai escolher servir?
tá óbvio que ele vai querer pegar o cara que tem mais chance dele tirar uma caixinha. Não, mas ele já está ganhando o salário dele. Sim, mas aqui você ganha uma caixinha, aqui você não ganha uma caixinha. É muito óbvio, é normal. O Cohen, quando ele está lá esperando o Beit HaMikdash, a turma vindo, ele vê um cara, o que você tem? Olá, o que você tem? Shlamim. Opa, fica aí esperando, daqui a pouco eu já volto. Deixa outro pegar e eu vou pegar o Shlamim, porque aí eu levo alguma coisa. Eu tiro um jantar para mim. Do outro não vou tirar nada. Então vem a Torá e diz, tzav, ordene. Vai lá, se apresse. Mesmo quando é essa mitzvah que você vai dizer, não vou tirar nada dela, nessa mitzvah a Torá vem e fala de uma maneira mais enfática, vai lá e corre para fazer a mitzvah. E se a gente for pensar, na verdade isso acontece com todas as mitzvot. A gente sempre vai ter uma desculpa para não fazer, ou a gente fica pensando o que eu vou tirar dessa mitzvah. O que eu vou ganhar com essa mitzvah? É natural. Nosso Yetzer Hara, nossa alma animal, ela está sempre preocupada com ani. Ani, mal. Tá certo? Ani, eu. Isso é mal. Essa é a alma animal. Não conhecia ela? Eu conheço ela muito bem. Em português, em hebraico, dá no mesmo. É alma animal. Tá vendo? Só teu filho chegar de Israel para se aprender hebraico. Ani. Certo? É a primeira palavra que você aprende, antes ainda dos palavrões. Ani, eu. Outra coisa que todo país, no ônibus está escrito, não converse com o motorista. Em Israel está escrito, o que você ganha conversando com o motorista? Então, por isso vem a Torá e fala para você tzav. A palavra tzav é o nome que Hashem usa de conexão com a gente. Como chama tudo aquilo que Hashem nos ordena? Mitzvah. Mitzvah significa corre para fazer e para de ficar pensando no benefício que você vai tirar. Essa é a essência da mitzvah. Você vai ter benefícios? Sem dúvida nenhuma. A Torá te promete todos os tipos de benefícios. Mas na hora de você fazer a mitzvah, você tem que tentar pensar e meditar que eu estou fazendo unicamente para Hashem. Não existe nada mais gostoso do que dar uma tzedakah anonimamente. E contar para o vizinho que você deu e todo mundo ficar sabendo. Então, você ainda fez a mitzvah, fez anonimamente e ainda ganhou o benefício de ser uma pessoa humilde, que não quer que ninguém saiba. Não precisa. Então, você sabe que tem a mitzvah, a halachá, que quando chegam para você, oferecem para você ser um hazan. Então, você tem que recusar de primeira, porque ser um hazan é um kavod, você vai lá na frente. Então, você recusa de primeira, de segunda, terceira vez, você aceita. Agora, o que acontece no meio da reza, o hazan está lá, ele começa a passar mal, e ele precisa sair. Alguém precisa repor. Ela fala, não. Não é hora de você falar não. Agora você tem que entrar, as pessoas estão esperando. Sim. E vai correndo. Então tem hora que você tem que recusar e tem hora que você tem que falar, eu vou. Não, mas melhor é recusar, fica mais bonito, não fica legal. Eu vou lá de cara. Então, a gente tem que saber que a mitzvah a gente tem que fazer com agilidade. A gente não tem que ficar procurando benefício próprio, kavod, ou mostrar que você não quer kavod. Tudo isso aqui é tudo o nosso ego. E a gente tem que se conectar com a mitzvah, fazer aquilo porque Hashem quer. Especialmente naquelas mitzvot que aparentemente você não sai ganhando nada. Pelo menos de imediato, parece que eu não vou ganhar nada. Eu só vou dar, eu vou fazer um bem para alguém, ninguém vai ficar sabendo, só a pessoa, não é alguém famoso, não é alguém que vai me dar ibope, e mesmo assim eu vou lá e faço a mitzvah. Essa é a mitzvah na sua essência. Fala. Mas você... 1, 2, tem 3 segundos, vai. Você não pode qualquer, por exemplo, assim, as pessoas estarem à disposição para fazer mitzvah. Se você, logicamente que você está pensando não só no teu benefício, porque você sabe que toda mitzvah que você faz, você ganha ponto, mas você está também ganhando duplamente, que você está, aos olhos de Deus, você também está fazendo uma coisa boa. Perfeito. Então, o ser humano, a gente sempre vai fazer, pelo menos eu, pessoas normais, eles sempre vão procurar o benefício, porque a tua alma animal, ela está o tempo todo procurando o que eu vou tirar de benefício. Isso, perfeito. Então, calma. Então, o judaísmo ensina pra gente, começa fazendo por interesse, eventualmente você vai chegar a fazer não por interesse. Você começa incentivando a criança com uma bala, depois com um pirulito, depois com um carro, depois chega uma hora que você não aguenta mais. Então você espera que a criança, ela comece a desenvolver um sabor, ela mesma por uma vontade de fazer a mitzvah, de estudar a Torá e assim por diante. Nós sempre vamos procurar esse tipo de benefício, mas o maior benefício que existe é o fato de você poder fazer uma mitzvah, servir a Kadosh Baruch Hu. Você está nesse nível, eu ainda não cheguei. Avraham Avinu estava nesse nível, que ele fazia o que Hashem quer, porque Hashem quer, simplesmente. Você está emet e teixa emet. Para você tá claro, para mim ainda eu demoro um pouco para chegar lá. Quem sabe, tá bom? A gente chega lá.
A palavra korban, essa eu ouvi ontem, não conhecia, falei do animal. A palavra korban vem da palavra lekarev, que significa, a gente traduz como sacrifício, mas significa se aproximar. Korban é aquele que aproxima. Se você olhar a conjugação da palavra korban, significa aquele que aproxima. E aí alguém comentou, ele falou que interessante, que quando as pessoas viajavam pelo deserto, em grupos, como chama isso? Caravana. Então, korban, né? Se juntar. Coisa curiosa, talvez venha aí a origem da palavra caravana. Korban. Não conhecia essa, nem eu, aprendi ontem. Então, esse é o primeiro ponto. Então a Torá vai lá e te apressa e te fala uma palavra especial, tzav, porque quando a gente não tem benefício aparente, de imediato, a Torá vem e fala, corre lá, antes que o Yetzer Hara, ele não deixa você fazer a mitzvah. Então chega o Cohen, ele vê dois caras, um com shlamim, um com olá, sai correndo para fazer o olá, porque o shlamim não vai faltar Cohen querendo fazer. Sai você correndo na frente para fazer a mitzvah pela mitzvah. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, muito bonito, a gente sabe que o Pirkei Avot ele fala que no Beit HaMikdash tinham vários milagres. Eram 10 milagres o tempo todo, no primeiro Beit HaMikdash. Você ia lá, você via milagres. Por exemplo, quem pode me falar um? Fumaça subindo reto. Fumaça subia reta. Não tinha mais. O Jano fazia perguntas. Não, eu ia falar, não, era que eles falavam todos os nomes de Deus dentro do Beit HaMikdash. Lá se falava os nomes de Hashem, ok? Muito bom. Sabia-se o nome máximo de Hashem. Não tinha os insetos. Os insetos, eles, os vuv, eles não vinham lá, as moscas não vinham lá, apesar que tinha muita carne. Tinha o pão o cheiro. O pão que ficava crocante. O pão ficava crocante. Ok, muito bom. Então, um dos milagres era que a chuva não apagava o fogo do altar. Pergunto a vocês, peraí, então chovia lá. Por que chovia? Porque não tinha teto, sabia? Beit HaMikdash não tinha teto. Imagina se vai comprar lugar para Rosh Hashanah, sinagoga sem teto. E ainda o lugar lá era em pé. E vendia bem, ia todo o povo lá. É uma sinagoga só, não tinha outra opção. Então você ia lá na sinagoga e a reza era curta também. Tinha essa vantagem. Mas chovia, molhava, mas a chuva não apagava o fogo do altar. Não está escrito que não molhava a turma, que não molhava o sidur. Está escrito que ela não apagava o fogo, ou seja, ela caía em cima do fogo e ela não apagava o fogo. Pergunta, é um milagre, tá certo? Tem um milagre mais prático. Faz não chover. Por que você faz chover e não apagar? Faz, pelo menos naquele lugar, faz não chover. Boa pergunta? Para mostrar para que eles vejam o milagre. Mas se chover se molha todo mundo e lá não molha, também já seria um bom milagre. Tá certo? Então, a primeira coisa é que esses milagres estavam sempre lá, para que a pessoa pudesse ir lá, imediatamente ele tinha uma experiência divina, se conectava com Hashem, e isso dava para ele uma bateria até a próxima vez que ele voltasse no Beit HaMikdash. Isso já era suficiente. Tudo aquilo que hoje a gente precisa rezar, estudar, se conectar, lá era instantâneo. Mas cada milagre tinha a sua lição, cada milagre tinha o seu conteúdo espiritual. Então, a explicação muito bonita que eu vi que é o seguinte: o Shlomo HaMelech, ele fala, Maim rabim lo yochlu lechabot et ahavah. Muitas águas não conseguem apagar o amor. O que significa? O fogo que está no altar simboliza o fogo constante, que nunca apaga, dentro da Neshama de cada um de nós. Então você vai dizer, bom, quanto tempo dura esse fogo? Todo o tempo que não tiver água. Se alguma coisa não me esfriar, não me molhar, eu continuo com fogo. Agora, se vierem águas, o que são águas? Então, comparadas com as preocupações da Parnassá. O que é chuva? A gente pede chuva todo dia. Você está preocupado com a chuva? Quando você sai na rua, você pede para não chover. Você reza na sinagoga, manda chuva. Você sai na rua, não agora. Certo? Não hoje. Vai causar trânsito, vai quebrar o farol, vai cair a internet, vai cair a luz. Hoje não. O que é chuva que você está pedindo? É a Parnassá. Lembra só que para que tenha Parnassá precisa de chuva também. Mas tudo bem. Você vai lá e pede chuva, que é Parnassá. Então, às vezes, você começa a entrar na vida e, de repente, começa a vir chuva. Chuva de problemas, chuva de preocupações, enxurradas de preocupações ligadas com a nossa subsistência, com a nossa Parnassá. Então, vem Shlomo HaMelech, ele diz pra gente, você poderia pensar que enquanto não tiver preocupação, eu vou conseguir me conectar com Hashem. Se tiver preocupação, bom, aí esquece.
Quando estiver melhor, eu volto a rezar. Tinha lá o milagre que mostrava que Hashem, ele consegue coexistir. A tua Neshama, apesar das preocupações, o teu fogo vai continuar ardendo. Não é que não tinha chuva. Se não tivesse chuva, é fácil o fogo ficar aceso. Tem chuva, e tem muita chuva. E mesmo assim, essa chuva não consegue apagar. O que significa que você vai ficar na sinagoga e você está lá preocupado que você tem que ir para São Bernardo, você tem 15 minutos para chegar lá, sem chuva. Tá certo? Vai de viagem de drone. De drone você chega. Você fica no shiur e fala, eu estou preocupado, e eu tenho o cara me ligando, e eu tenho as coisas acontecendo. Ainda assim, eu não vou permitir que essas coisas apaguem o meu amor, o meu compromisso com o Eish Tamid. Eish Tamid significa diariamente colocar uma lenha. Diariamente eu estou lá fazendo a tefilá, estudando o Torá, me conectando com Hashem. Nada disso, nada das preocupações mundanas vão tirar o meu compromisso diário. Por isso a Torá fala todos os dias, de manhã e de tarde, você tinha que ir lá e fazer aquele sacrifício. Aquele fogo ficava ardendo todos os dias, de dia, de noite, você não pode deixar apagar. Ah, tem chuva? Tem chuva. E daí? A gente continua fazendo a nossa parte. Então essas são as duas lições. A primeira, Tzav, Hashem ordena a gente a correr para fazer uma mitzvah, especialmente quando aquela mitzvah aparentemente não tem benefício direto nenhum. Você tem que correr para fazer aquela mitzvah, seja como tzvi, como aquele que sai correndo como o veado para fazer a mitzvah. E, em segundo lugar, a gente saber que as preocupações mundanas não vão apagar a nossa conexão com Hashem. A gente tem que continuar alimentando o fogo e, por isso, caía a chuva e a chuva não apagava. E não simplesmente não caía a chuva. Bom dia a todos. E por que na roupa que deixou